Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, terceira semana da Páscoa, ainda celebrando as alegrias da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Igreja nesse dia nos dá uma belíssima reflexão a partir do Evangelho. Do Evangelho no início do capítulo 6 de João, onde Jesus começa a falar sobre o pão da vida. E a pergunta que fazem a Jesus é: que sinal que você nos dá para que possamos crer em Ti? E Jesus fala: eu sou o pão descido do céu, eu sou o verdadeiro pão do céu, o pão que o Pai deu à humanidade. E ele depois no Evangelho, no final, ele vai dizer: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus se apresenta como o pão da vida. Aqui há uma alusão clara à Eucaristia. A Eucaristia que é dada a nós. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. E de fato Jesus estava falando sobre o mistério da Eucaristia. E nada mais importante falarmos sobre a Eucaristia do que nos dias atuais. Nesses tempos em que muitos são proibidos de participar das celebrações, neste tempo em que as pessoas estão privadas do sacramento, certamente é um tempo muito difícil, um tempo de pandemia, um tempo que estamos todos sofrendo muito, tentando compreender, tentando encontrar o caminho, mas nós não podemos ser privados do pão da vida. Neste momento de morte, neste momento de escuridão, é o momento em que nós mais precisamos do pão da vida. Ou nós acreditamos na palavra de Jesus ou não acreditamos. Ou acreditamos que Ele é o pão da vida ou não acreditamos. Nós precisamos deste pão para sobreviver interiormente. Porque senão, além da pandemia do coronavírus, teremos uma pandemia ainda pior, que é a pandemia da falta de esperança, da pandemia da falta de Deus, que é o pecado. O Papa Francisco, em muitas declarações, no meio de toda aquela confusão também da pandemia na Itália, ele afirmava: a nossa igreja não é uma igreja virtual, a nossa igreja é uma igreja presencial. Nós precisamos de viver em comunidade, nós precisamos da Eucaristia e, é claro, tomando todos os cuidados necessários, como a igreja já faz desde o início. Desde o início, a igreja preza pela vida das pessoas, a igreja prega a vida e, por isso, desde o início, tomou as medidas mais cautelosas. E, se não formos olhar, a igreja é um dos lugares onde mais se toma cuidado para que as pessoas não sejam contaminadas. Mas é uma pena que muitas pessoas estão sendo privadas deste consolo, desta graça. Durante a história da humanidade, nós vemos muitas pessoas em momentos de pandemia também indo encontrar consolo e conforto no pão da vida e encontravam a cura. Queridos irmãos e irmãs, pensemos nisso, mas olhemos não acusando as outras pessoas, dizendo: você me impediu, mas agora como eu estou? Como a minha postura está? Será que eu já me acostumei com as missas online? Será que eu já me acostumei de ver a missa online de qualquer jeito? No carro, caminhando, trabalhando, fazendo outras coisas, como se a missa fosse apenas mais um programa, mais uma coisa que eu preciso ouvir, então vou aproveitar para fazer alguma coisa enquanto estou ouvindo a missa. Não podemos viver assim a Eucaristia. A Eucaristia de fato é o pão da vida. E se realmente não podemos ir por algum motivo, pelo motivo da pandemia, pelo motivo de saúde, pelos tantos motivos, nós não podemos deixar e perder de vista que é importante para nós, sim, é importante para nós nos alimentarmos da Eucaristia e não podemos abrir mão disso. Certamente a Igreja nos oferece essa oportunidade de reflexão e não nos deixa de fato negar essa realidade. Porém, precisamos pensar: como eu estou vivendo esta pandemia e o meu amor à Eucaristia? Muitas igrejas abertas, mas Jesus está sozinho, porque lá se contamina, mas em outros lugares não. Jesus pode ficar sozinho porque ele contamina, mas outros lugares não. Olhemos para a nossa vida.
e que possamos pedir perdão ao Senhor e hoje reconhecer realmente Tu és o pão da vida. Também a primeira leitura nós ouvimos o martírio de Santo Estevão. Realmente defender o dom da Eucaristia hoje também é martírio. Também as pessoas vão levar à incompreensão. Por quê? Porque podemos ir em qualquer lugar, mas na igreja não. Às vezes dentro da própria igreja existe essa afirmação, uma grande tristeza. Onde está a nossa fé no pão da vida? Jesus que é o pão da vida. Então peçamos ao Senhor que nos olhe, peçamos ao Senhor que tenha piedade de nós, que nos perdoe e nos ajude a verdadeiramente valorizar esse dom maravilhoso que é a sua carne, o seu sangue, sua presença real, não fictícia, não é apenas um sinal, mas Ele está realmente presente, porque Ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim não terá mais sede. Precisamos sim nos alimentar do pão da vida, não é uma coisa que podemos fazer ou não fazer, é uma coisa que realmente nos faz falta. E se para você cristão católico não faz falta, então eu digo a você, talvez você não seja ainda um cristão católico de fato e precisa rever a sua vida e pedir ao Senhor que te dê o dom da graça de verdadeiramente encontrar esse tesouro, que é o tesouro da igreja. A Eucaristia é o tesouro da igreja. Deus abençoe a cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.